Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de cada um. Iniciando o turno da tarde agora, nós temos o painel concernente ao teletrabalho. E conosco, apresento aqui o Dr. Álvaro Melo, diretor da Beca e-Work Educação Empresarial. Ele é doutor em administração pela Faculdade de Economia e Administração da USP, mestre em administração pela GV, considerado professor, consultor e pesquisador pioneiro no Brasil e na América Latina na área de teletrabalho. Ele tem um currículo imenso, tem 2 livros publicados que são muito interessantes. Um deles é Telework in the 21st Century e o segundo seria A Evolução do Teletrabalho. É reconhecido como notório saber no tema teletrabalho, contribuiu como coautor no Primer Informe Estado de Teletrabalho na América Latina e Caribe. E ele também redigiu um livro pioneiro sobre teletrabalho, Telework, o trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Participou em vários eventos nacionais como palestrante em congressos internacionais, apresentando trabalhos científicos em diversos países como Portugal, Suécia, Espanha, Holanda, Argentina, Costa Rica, Colômbia, Uruguai. Enfim, temos aqui o doutor teletrabalho mesmo, que a gente chama carinhosamente de professor home office. E temos também a doutora Nathalie Cruz, gestora de processos e projetos do 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, formada em gestão de projetos pela Fundação Vanzolini, pós-graduada e especialista em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista de Magistratura. Também um currículo imenso, é membro efetivo do Laboratório do Núcleo de Estudos Avançados de Registro de Imóveis, formado em Preservação de Acervos Documentais pela Biblioteca Nacional. Gestora de projetos e processos no 5º Registro de Imóveis, participou como palestrante em vários eventos no Brasil e no exterior, apresentando trabalhos científicos sobre gestão e desenvolvimento tecnológico na área dos serviços extrajudiciais. Uma salva de palmas a esse painel de peso. Com a palavra, o nosso presidente. Obrigado. Bom, pessoal, com a pandemia, todos nós, eu acho que 99%, se não mais, não tinha experiência de home office, né? Quem tinha é porque estava bem à frente. Eu mesmo tive que improvisar. Eu comprei computadores, mandei para a casa dos meus funcionários, funcionou bem, mas era improviso, né? Aos poucos foram surgindo orientações técnicas de especialistas, e-books. Até na sequência, o doutor Álvaro começou a trocar uns zaps comigo, falando das abordagens dele sobre esse tema, né? E nos incentivando a promover, né, esse conhecimento mais especializado. Mas uma coisa que eu notei, e que eu acho que esse não sei se eu estou certo, mas esse é o desafio que eu vejo, porque para os meus funcionários eu disse para eles, a gente pode, passar da pandemia, e questão de locomoção, transporte e de conforto para eles, eu ofereci um sistema híbrido, né? Um dia, porque assim você tem que estar no cartório, é uma coisa muito diferente. Você tem que estar ali dentro, tem que estar conversando, tem que estar despachando, tirando dúvidas. Dá para fazer isso em home office? Dá também. Também dá, né? Você pega a tela, mas eu acho que não é a mesma coisa. Talvez uma questão de adaptação lá na frente. Mas eu ofereci para eles um sistema híbrido, um dia sim, um dia não, para ter um dia de contato, né, presencial e um dia de trabalho online. Agora, a maioria dos funcionários não tem uma infraestrutura em casa para um home office. E eu acho que a maioria não gosta de ficar tanto assim em casa, o dia inteiro em casa, à noite, né? Hoje, meus funcionários, apesar estou passando só aqui minha experiência, né? Apesar da proposta que eu fiz para eles, todos estão indo todo dia para o cartório trabalhar comigo. E eles não querem trabalhar em casa. Mesmo aqueles que são casados e não têm filhos. Os que têm filhos mesmo, nem pensar, não tem como ficar, não querem ficar, não dá. Então, só
estou fazendo essa introdução para dizer como eu conheci o Dr. Álvaro e pela experiência e de implantação, que é o que eles vão passar aqui no 5º Registro de Imóveis de São Paulo, do nosso querido ex-presidente Sérgio Giacomino, e quem implantou, acho que foi concretamente a Nathalie. Então, a gente vai ter aqui um testemunho fidedigno, né, de como a coisa pode funcionar bem. Mas eu lanço essa provocação, como criar o estímulo, porque assim, você controlar a produtividade e tal, você acha que é possível, mas e o estímulo do funcionário para ele ficar em casa e as condições de trabalho dele em casa? É isso aí. Então, com a palavra, doutor Álvaro. Obrigado. Muito bem. Obrigado, presidente Jordan, que nos convidou para essa oportunidade de estarmos aqui em Natal, falando dessa área que eu tenho dedicado boa parte da minha vida. Eu vejo até como realmente um trabalho missionário, porque a dificuldade é muito grande, como foi salientado aqui pelo presidente, resistência de implantação, isso antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu disse, puxa vida, pronto. Agora, aliás, foram várias pessoas amigos, disseram, Álvaro, chegou a sua vez. E durante a pandemia, foi uma época que eu menos tive clientes. Olha que coisa. É uma coisa assim que não dá. Mas por quê? Aí entendi. Ninguém ia implantar mais teletrabalho. O pessoal já foi para casa, como foi salientado aqui, de forma improvisada. Eu tenho vários e vários casos. Mas antes de iniciar, vai ser uma abordagem rápida, trazer alguns problemas, algumas dicas também, algumas recomendações, para que vocês, ao saírem, exatamente, isso diz respeito também às outras palestras que vocês escutaram, aos outros painéis, mas que vocês saiam daqui com dúvidas. Sim, mas você não vai trazer esclarecimento? Não, nós sempre temos dúvidas, porque a gente acrescenta nas dúvidas. Quero aproveitar também a oportunidade e agradecer a Luísa Helena, que foi a pessoa que fez todo o contato, as orientações, as nossas comunicações, por estar aqui nesse momento. Eu quero só chamar a atenção para um aspecto que é muito importante na minha vida, é muito gratificante. A minha vida, claro, a gente sempre depende de pessoas, por exemplo, no meu caso, toda a minha formação, claro, dos meus pais, a educação que eu recebi e tal. E o meu pai, Álvaro Melo, o meu mesmo nome, porque meu nome é Álvaro Augusto Araújo Melo. O meu pai, Álvaro Melo, ele foi oficial de cartório no 2º cartório que foi criado no Ceará, em Fortaleza. Então, a vida do meu pai, como cartorário, foi uma vida que me favoreceu, me deu sustentação na escola, educação, tudo isso. E eu sempre ficava com aquela questão na minha cabeça, como é que algum dia eu vou retribuir ao meu pai? E fui fazer faculdade de administração. O meu irmão mais velho fez administração, fez direito lá na UFC, e a minha irmã também fez, que é hoje quem substitui, quem é a oficiala do cartório de Fortaleza, que é do meu pai, que foi do meu pai, né? Ela sucedeu, né? Claro, mas desde 2008, mais do que isso. Muito bem. Esse ambiente que nós estamos falando hoje é um ambiente virtual. E a gente vai procurar trazer aqui essas recomendações que sejam práticas para aqueles que já implantaram. Só para ter uma ideia, quem tinha o teletrabalho antes da pandemia, levante a mão.
uma pessoa aqui, claro. Além do quinto. 2, 3 pessoas. Quem, durante o home office emergencial, que foi o termo que foi usado, né, no mundo todo, adotou esse modelo flexível. Você vê que a quantidade aumentou bem, né? Bom, o que é que nós fizemos? Eu acho que também foi, aliás, sorteado ontem um livro da Sociedade Brasileira de Teletrabalho, que eu fundei há 25 anos atrás. Hoje tem outro presidente, claro, o presidente é o Luiz Otávio, advogado trabalhista, e nós escrevemos 2 livros durante a pandemia, dentro de uma coletânea que nós estamos acrescentando todo ano. O primeiro o livro A Evolução do Teletrabalho, tomo 1, Questões de Natureza Jurídica. E esse nós lançamos no dia 2, 3, foi em abril desse ano, que é Evolução do Teletrabalho, tomo 2, Gestão. Onde tem, na página 113, tem o case do 5º ofício de São Paulo, claro, com a participação, o papel muito importante da Nathalie. E eu acho que é importante frisar isso, porque depois vocês podem ter acesso a esse livro. Aliás, estamos com esse é um sintoma de que o pessoal se interessou por teletrabalho. Essa edição está praticamente esgotada. E uma coisa que foi uma surpresa para mim, quando o presidente, além de ter outro artigo aqui, que eu escrevi um capítulo, fora esse que nós escrevemos juntos com a Nathalie, um capítulo com o Gil Gordon, que foi quem me inspirou, que era o maior consultor de teletrabalho no mundo, americano. Tive com ele algumas vezes nos Estados Unidos, trouxe ele ao Brasil, onde obtive um bom know-how. Muito bem, esse é o panorama que tem, muitos trabalhos e tal. O que eu gostaria de comentar é exatamente isso aqui. Isso dessa autora americana, a Laura Vanderkam, onde ela diz, conforme o cotidiano está voltado ao normal, está voltando ao normal. Claro, nós estamos sentindo, senão nós não teríamos um congresso como esse. Poucos podem argumentar que o trabalho remoto e flexível nunca funcionaria para nós. E funcionou, e deu certo. Com algumas precauções, com alguns erros, sim, porque foi improvisado na maioria das empresas, de toda natureza, empresas públicas, privadas, tal, porque foi uma emergência. Bom, o que é que nós encontramos no mercado? Rapidamente são essas denominações. Vocês podem perguntar, mas teletrabalho é a mesma coisa que home office? É a mesma coisa que trabalho flexível? Aquilo que o nosso presidente falou é a mesma coisa que um trabalho híbrido? O termo geral, e isso nós estamos defendendo cada vez mais na nossa Sobrate, na Sociedade de Teletrabalho, o assunto é teletrabalho. O assunto é teletrabalho. Home office era o trabalho feito também em casa. Aí vinha, era trabalho flexível? Era, porque o horário era flexível e o local era flexível. Então, vocês vão ver muito isso daqui. E agora, nessa situação que ocorreu, veio do exterior a questão do trabalho híbrido, que é um dia na empresa, outro dia na sua casa, e varia a frequência. Não tem, ninguém diz, não, vai ser só 2 vezes por semana. Não, está variando, não tem, cada empresa está adotando um modelo. Bom, aqui para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa que foi feita, veja bem,
É uma pesquisa que foi feita, eu trouxe exatamente para mostrar a vocês, depois a gente vai comparar com outras que estão saindo. Isso foi em 2020. Veja bem, em 2020. Foi feito em 609 empresas, né? 66%, está aí, 66% oferecem o home office e 54% oferecem a jornada flexível. Quer dizer, você vê que as denominações, nós estamos falando de teletrabalho. 66% não possuem política formal sobre elas, as que estão fazendo, ou seja, é necessário política, sim. É necessário, porque, inclusive, nessa quantidade de empresas, organizações que implantaram o teletrabalho da forma que foi feita, sem política, sem organização, e isso está criando conflitos nas organizações. 88% consideram a inclusão das práticas positivas, achou bem, muito bom, e 93% perceberam que a melhora na qualidade de vida e bem-estar do funcionário. Claro, não gastando mais aquele tempo, 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para voltar, a qualidade de vida com a família, apesar da complicação, mas, de qualquer forma, esse é o panorama. E essas são as empresas. Antes da crise, algumas empresas, porque tem muito mais, a ZF, a Pirelli, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a própria Nortal, só para ter uma ideia. Depois da crise, essas empresas que começaram a adotar, mas não adotavam antes. Olha a quantidade de empresas de peso mesmo. Elas foram estimuladas também, mas estimuladas do jeito emergencial. Legislação, nós tivemos na legislação com a reforma trabalhista, isso em 1917, né? A Lei 5.542, medidas provisórias foram durante a pandemia, e 2 de setembro, a Lei 14.442. Né? Então, cada vez mais o governo está tentando regularizar, porque era maneira informal e trazia muito problema de natureza trabalhista, sem dúvida nenhuma. Criou-se, inclusive, dentro desse panorama, esse termo chamado mobiologia, movimentação, que é a ciência do trabalho remoto. O trabalho acontece onde quer que você esteja. Então, você veja, estão criando terminologias, abordagens, porque merece. Se antes merecia e não era dada atenção, agora se merece, porque ela veio para ficar, essa modalidade de trabalho, e não vai retornar como era antes, mas vai retornar com esses ajustes todos, e aquilo que deu certo, preservar, e aquilo que não deu certo, corrigir, ser suposto. Bom, eu vou concluir essa minha parte, mostrando que isso é uma abordagem que eu utilizo quando eu vou implantar o teletrabalho numa empresa, de qualquer natureza, ou seja um cartório, seja um órgão público, o Ministério da Justiça, a Receita Federal, enfim, não importa. Pequena empresa, grande empresa. Então, dividi nessa abordagem dos 4 Ws. O primeiro W é o work process, quer dizer, a estrutura do trabalho, o fluxo de trabalho, o workflow, a cultura e práticas da organização. Então, eu tenho que me aperfeiçoar, como é que estão os meus processos quando eu estou implantando um trabalho à distância. O workforce, pessoas, que são as pessoas
acompanhamento da legislação trabalhista e as políticas de procedimento. Tem que ter isso daqui. Workplace é a definição de locais de trabalho, redefinição dos usos dos escritórios, porque está havendo o seguinte, não é só no home office, não é só na casa, é no coworking, pode ser no cybercafé, tudo isso com as devidas precauções, quando eu falei nas políticas. Não, hoje eu vou trabalhar na praia, vou para o hotel e vou trabalhar na praia. Aliás, eu não tenho a menor dúvida que todos vocês que estão aqui não desligaram o celular nem notebook e todos vocês trabalharam à distância. Ou não trabalharam? Trabalharam. E está aí. E o que nós estamos procurando é um reconhecimento desse tempo que vocês dedicaram, que não é reconhecido. Não, faz parte. É como se estivessem nos seus cartórios, nos seus estados, sem dúvida nenhuma. Então, o que é importante esses 4W? Que eles sejam utilizados integrados. Não adianta eu ter a melhor tecnologia, aqui o WorkTools, e uma pessoa que não tem perfil para trabalhar à distância, como o presidente comentou há pouco, tem gente que não tem perfil e não adianta, ela sente falta. E eu sou da opinião que você tem que ter gente dentro da empresa alguns dias da semana, para ter a intensificação do relacionamento. Aliás, chegou-se à conclusão, já tem pesquisa, que é nos corredores, na hora do cafezinho, que as pessoas criam, inovam, e quando nós isolamos, não é o Zoom que vai substituir isso, não. Tem que ter olho no olho, bater papo, sair na hora do almoço para almoçar. Então, pessoal, nós temos aí uma situação que nós estamos reaprendendo, nós estamos nos reinventando as nossas organizações a sobreviver. E esse caso que eu vou passar agora para a Nathalie, esse caso do Quinto, é um exemplo clássico, porque muita gente dizia, não, mas em cartório isso não vai dar certo, os funcionários são indisciplinados, eles não vão fazer as tarefas. E aí tinha um pavor, e foi desmistificado. E essa é a razão do sucesso do Quinto, com a participação da Nathalie. Nathalie, por favor. Muito obrigado, pessoal. Passando aqui. Bom, boa tarde a todos. Tudo bem com os senhores? Primeiro, eu quero agradecer a presença dos senhores estarem aqui para ouvir, né, o nosso exemplo, o nosso caso prático. Agradecer ao Dr. Jordan, ao Dr. Arimateia também pelo convite, a doutora Luísa. E, assim, a ideia aqui nesse painel é a gente trocar experiências, então vou ser breve para que dê a oportunidade para que os senhores façam perguntas. Como o Dr. Jordan colocou essa questão, que é uma questão muito importante, esse desafio do teletrabalho, né? Será que realmente é cabível para os cartórios? Será que... E eu concordo plenamente com o senhor, o cartório precisa ter pessoas, precisa ter um relacionamento presencial mesmo com os usuários, com os serviços. Isso é algo que a gente nunca vai poder abrir mão. Então, assim, hoje o objetivo é apresentar rapidamente um case, um exemplo de como a gente atuou lá no cartório. Nós também temos desafios, então, como eu mais uma vez reforço, que os senhores podem ficar à vontade para trazer as perguntas. Deixa eu vir para cá. Bom, para começar essa história, eu vou contar um pouquinho do cartório. O Quinto Registro, hoje, ele está localizado na região central de São Paulo, no bairro da Consolação. E ele é um cartório quase secular. Ele teve a sua instalação em dezembro de 1926. Então, assim, hoje nós convivemos com um acervo de, um exemplo, mais de 300 livros de transcrições e inscrições antigos. Então, temos um grande acervo de documentos em papel, que convivem hoje com os documentos eletrônicos, os XMLs. Então, a gente tem sempre um grande desafio de fazer gerenciamento de documentos.
E nessa realidade, não sei, quem aqui é de São Paulo ou já conhece a cidade de São Paulo? Todo mundo que conhece a cidade de São Paulo já esteve, acho que já com certeza já ficou no trânsito, né? Nós somos famosas pelo trânsito. E, assim, os colaboradores, nós sempre tivemos uma grande dificuldade de locomoção. Nós fizemos uma pesquisa, em média, pegamos no Google o endereço de cada um, e, em média, cada colaborador passava 3 horas do seu dia, da sua vida, dentro, ou no carro, no trânsito, ou no metrô, ou num ônibus, numa condução. E, diante desse impulso, o que nós fizemos? Nós, em 2018, surgiu... vou sentar, fica mais fácil. Em 2018, surgiu a ideia de fazer um projeto piloto para analisar a viabilidade de fazer um trabalho remoto, seja de qualquer local da serventia, né? Não na serventia, desculpe, mas em qualquer local, não só na residência. E aí, nós iniciamos esse estudo técnico pensando que o desafio seria tecnológico. A primeira coisa, não vamos conseguir, como vamos acessar o cartório remotamente, um acervo desse tamanho, e ainda estávamos no processo de digitalização dos documentos, né? Os livros estavam digitalizados, mas nós tínhamos ali um caminho para desenvolver as ferramentas de pesquisa. E no final desse projeto piloto, nós chegamos à seguinte conclusão, de que o desafio não era tecnológico, de que nós tínhamos todas as ferramentas e possibilidades de acessar o cartório remotamente, mas o desafio era cultural. As pessoas, quando nós apresentamos o projeto aos colaboradores, as pessoas achavam que era inviável fazer o exame digital de um título digitalizado. Falavam, nossa, a gente não vai conseguir, a gente vai perder produtividade, a gente vai ter muita dificuldade. E aí, naquele momento, nós pegamos essa documentação, seguimos com... E no mesmo ano, só um parênteses, no mesmo ano surgiu o Provimento 69 de 2018, que também trouxe uma série de restrições, inclusive a proibição do oficial de fazer o teletrabalho. Então, aquele movimento e aquele receio com a mudança de cultura fez com que nós arquivássemos aquele projeto, deixássemos ele ali no cantinho e pensamos, uma hora a gente vai utilizar essa documentação, mas vamos seguir investindo na digitalização, na informatização do nosso acervo físico. E aí surgiu a pandemia, né? Em março de 2020, de repente todo mundo estava com receio ali de perder ali o seu trabalho, ou o medo de contaminação dentro do trajeto. Nós tínhamos também que atender a uma série de regras de distanciamento, de isolamento, e com esse cenário, nós vimos que uma das estratégias que nós precisávamos adotar, além de adequar a serventia, né, com toda a proteção, aquelas telas no atendimento, nós também precisávamos fornecer um recurso que permitisse que as pessoas trabalhassem de qualquer lugar, inclusive de suas casas. Não sei se os senhores também já se depararam com alguma situação parecida, de às vezes a pessoa ela não se contaminou com a Covid, mas ela tinha um familiar que morava com ela, e aí ela precisava fazer o isolamento, não podia ir ao cartório, né? Então, o cenário de ampliação da necessidade de tornar o trabalho remoto, ele era muito além da própria contaminação, do risco, né? Então, diante desse momento, e aí pensando nessa estratégia de fazer o teletrabalho, nós fizemos uma implantação emergencial. Então, em uma semana, todo mundo levantou as mangas, todo mundo acreditou no projeto, e todo mundo falou, olha, não tem jeito, agora vai ou vai. E aí fomos fazer, porque a nossa digitalização era feita ao final do processo de registro, também havia esse desafio. E a nossa equipe de atendimento, parabenizo muito eles, porque eles ficaram na linha de frente lá, no presencial, nós não fechamos o cartório, sempre adequando as normativas que foram surgindo. Eles fizeram a digitalização de todos os títulos que estavam em tramitação. Em uma semana, o nosso TI ficou, ele perdeu noites de sono, porque ele ficou preparando máquina, todo mundo pegou seus equipamentos e fomos para casa. Nós fizemos um treinamento remoto, e aí só passando bem rapidinho, o projeto piloto previu essas 4 pilares, então,
mudanças no âmbito dos processos do cartório, uma remodelagem das atividades. Era necessário integrar os setores, era necessário ajustar as tarefas também para o ambiente remoto. No âmbito das pessoas, precisávamos olhar a legislação, essa parte do treinamento, o perfil. Mas como foi emergencial, todo mundo foi para casa. No âmbito das tecnologias, o acesso remoto, o acesso seguro a esse acervo, a essa base de dados da serventia, e também o local de trabalho. É uma preocupação. Como que as pessoas vão... como é que vai ser esse local, como o Dr. Jordão falou, né? Será que tem um espaço para trabalhar? E aí, diante desse desafio, nessa implantação emergencial... Deixa eu voltar um pouquinho. Será que foi? Nós fizemos uma implantação, assim, os treinamentos todos remotos, todo mundo... os líderes, os principais papéis dentro do cartório fizeram um treinamento remoto e fomos lá, começamos a fazer o trabalho 100% em ambiente eletrônico, com algumas pessoas na serventia, fazendo apenas as atividades que não poderiam ser realizadas remotamente, que foi o atendimento presencial e, ao final do processo, a impressão dos atos na matrícula. E aí, depois que foi implantado o teletrabalho, nesse formato, assim, olha, vamos todo mundo, de repente, nós nos deparamos com outros desafios. E durante a pandemia, nesse processo todo, nós nos deparamos com muitos desafios. Um deles é como nós iríamos controlar, num novo normal, a produtividade dessas pessoas. Como que nós poderíamos fornecer mais ferramentas, recursos tecnológicos para que as pessoas pudessem, por exemplo, fazer o exame de um título em ambiente digital. Então, eles traziam também as dificuldades, né? Hoje a gente sabe que tem muitos títulos já estruturados eletronicamente, mas tem uma série de títulos que a gente tem que ler, e a leitura dificultava muito. E aí, a partir daí, o que nós fizemos? Nós começamos a readequar os processos. A primeira readequação... Deixa eu passar aqui, peraí. Tá bem? Acho que foi. Bom, esse aqui foi um exemplo, já trazendo um pouco para o nosso cenário atual, do processo de registro no formato híbrido. E aí eu só reforço também uma coisa. A ideia seria, nosso objetivo seria fornecer ferramentas para um trabalho remoto. Você pode desempenhar um trabalho remoto dentro da serventia, mas com tecnologias, com recursos, com ferramentas, em que você poderia também realizar um trabalho remoto num café, na sua casa, numa viagem, como estamos aqui. Todo mundo falou que já acessou o cartório. Eu já acessei o cartório. A doutora Tânia está aqui também, já está trabalhando. E aí a ideia seria a gente integrar um pouco mais a gestão de recursos, porque os processos eles se apoiam nas ferramentas, mas eles se apoiam também nos recursos humanos. Então, assim, bem resumidamente, o nosso atendimento hoje. As 3 primeiras etapas, atendimento, eu vou falar um pouquinho do dossiê e o contraditório, são feitos por uma equipe chamada Unificada. Então, é um time de pessoas que fazem atividades em várias etapas. E eles se revezam. Então, uma parte fica em teletrabalho, outra parte fica no cartório, outra parte faz remotamente mais do cartório, e eles vão revezando. Então, tem uma integração entre as áreas. E foi um benefício, né, doutora, bem importante. A primeira etapa, então, trabalho na serventia presencial. Precisamos ter a presença das pessoas para atender bem os usuários, recepcionar os títulos, os pedidos. Trabalho remoto, atende ao SREI, monitora, faz um download dos arquivos e também faz um atendimento remoto ao cliente, porque aos usuários, porque durante esse processo nós tivemos que ampliar os nossos canais de atendimento também. Não sei se os senhores também perceberam essa necessidade de remodelar, não podia mais falar presencialmente com as pessoas, você tinha que evitar, diminuir o acesso das pessoas ao cartório no momento da pandemia e nós precisávamos ampliar esses canais. O dossiê digital, eu não coloquei digitalização, porque, na verdade, nós criamos, eu acho que foi o
o principal, assim, para o processo do teletrabalho foi a implementação de padrões, a adoção de padrões para integrar os documentos em um ambiente próprio para o processo do registro. Então, e foi muito fácil, a gente criou alguns padrões. Dentro dessa etapa, se o título foi recepcionado presencialmente, fisicamente, ele é digitalizado. E se ele foi encaminhado pelo sistema do ANR, o atendente faz um download e todos eles seguem um padrão de nomenclatura, de sequência ordenada. E esse processo deu mais organicidade aos nossos documentos. A partir desse momento, tudo ficou integrado num processo só. Então, não importa se o título é físico digitalizado ou se o título é nato digital, ele está num único padrão, no mesmo ambiente. E, dessa forma, apoiou nós seguimos com a digitalização e o trabalho das etapas seguintes. A etapa de contraditório ainda temos hoje, né? Acho que futuramente com os padrões dos títulos integrados ao SREI, essa etapa provavelmente vai ser eliminada, mas hoje nós temos, não sei se todo mundo tem que lidar ainda com a indicação dos dados, e é uma etapa para o quinto que ocorre porque nós temos ainda um acervo de documentos, então temos que interagir com esse formato. A etapa mas essa etapa é 100% remoto, então já chegamos a ter 100% da equipe em ambiente remoto, trabalhando de casa. E a etapa da qualificação também, o time inteiro foi trabalhar remotamente. Nós tivemos que nos adequar para o exame no formato digital. Vou falar mais um pouquinho, vou dar algumas dicas na sequência de ferramentas, para vocês já segunda-feira já todo mundo começar a aplicar, porque são ferramentas gratuitas. Então, esse foi também um dos nossos objetivos no quinto, implantar ferramentas que estejam disponíveis, gratuitas, e que ajudem naquela atividade. E aí, na qualificação, a gente criou esse conceito, fizemos alguns checklists eletrônicos para apoiar o exame digital, alguns outros recursos, como o Adobe, tem um recurso do Adobe de revisão também, que você consegue fazer a leitura e sinalizar informações importantes. As provas complementares, quando o escrevente faz o download, ele baixa e já integra no dossiê digital, então não há impressão física de nenhuma prova, de nenhum documento, e já fica integrado. Esse dossiê ele é híbrido, né, formado por documentos digitalizados e nato digitais. E ele encaminha toda a remessa de impressão, por exemplo, de nota devolutiva, é encaminhada para o próximo setor que está no presencial, que faz a impressão dos atos e ajusta ali a documentação para a entrega. Todo esse processo foi realizado e nós vimos a necessidade de sempre monitorar, estabelecer padrões, estabelecer regras e metas de desempenho para que as pessoas pudessem, para uniformizar o serviço. Então, aqui, já trazendo um pouco em relação às pessoas, como o Dr. Jordan falou, teletrabalho ou trabalho remoto é algo que já está acontecendo. E eu até falo, não é mais home office, você pode trabalhar de qualquer local. Agora, em relação ao trabalho presencial e trabalho em casa, se a pessoa não tem o perfil, se a pessoa às vezes realmente não é para ela, não tem problema, porque o teletrabalho ele só ocorre por um acordo mútuo entre as partes. Então, o empregador e o empregado eles precisam estabelecer um acordo, estabelecer as regras. E, no caso, se você estabelece que aquele colaborador vá para o regime de teletrabalho, também nós não recomendamos 100%, pela nossa experiência prática, não recomendamos 100% do trabalho em ambiente só remoto, porque há um certo descolamento também com essa relação do colaborador com a serventia, com as atividades, com as pessoas. Então, o melhor formato que deu certo para nós foi o formato híbrido. E aí, só para quem quiser estabelecer o teletrabalho, assim, eu coloquei alguns pontos, mas tem uma série de questões, enfim, para poder trazer, que o tempo é curto. Então, tem essa questão, é necessário alterar o contrato de trabalho, incluir uma cláusula
indicando que esse colaborador está em teletrabalho. E caso o empregador deseje, veja que ele não está cumprindo as metas, ou está tendo alguma dificuldade, não é para ele pode pedir o retorno desse colaborador presencialmente sem acordo. Ele pode solicitar com um mínimo de 15 dias para que ele possa se organizar. É bem simples. Em relação à jornada de trabalho, a CLT foi alterada agora recentemente, em 2022, pela Lei 14.442, e ela incluiu, nesse artigo 62, no inciso 3º, uma informação de que se o teletrabalhador estiver trabalhando por produção ou por tarefa, não se aplica o controle de jornada de trabalho. É muito difícil, né, você estabelecer um contrato de trabalho só por produção, mas é possível. Você pode fazer um contrato em que aquele escrevente, por exemplo, tem um número de títulos para examinar por dia. E, nesse sentido, não é necessário controlar essa jornada. Mas, na prática, hoje nós temos um sistema de ponto eletrônico que controla essa jornada de trabalho, mas também nós estabelecemos as metas de desempenho. Porque é muito importante monitorar, melhorar os processos, atribuir um número mínimo de metas de acordo com a organicidade da serventia. Isso, eu acho que até no presencial, para qualquer momento, todos os trabalhadores, todos os colaboradores até se sentem mais motivados quando eles trabalham por meta, e quando eles atingem o seu desempenho ou superam, eles se sentem até mais engajados. Bom, despesas com infraestrutura, o artigo 75D, acordo entre empregador e empregado em contrato escrito. Então, assim, o que a CLT traz, você pode definir ali se vai ter algum acordo, algum ajuste nesse sentido. Eu falo que o provimento CNJ 69 de 2018 foi o único que não foi atualizado depois da pandemia. A CLT foi atualizada, a resolução 227 do CNJ de 2016 foi atualizada, inclusive retirando um requisito, um item que tratava da proibição de fazer o teletrabalho, cargos de chefia, que foi base para essa proibição do oficial. Então, eu acho que valeria, sim, uma atualização, porque limitação de 30%, acho que ele ainda trabalha um pouco naquele modelo que são 30%, 100% remoto, mas não, hoje a gente já tem um formato realmente híbrido. E todo mundo pode fazer teletrabalho, a maioria das atividades podem fazer teletrabalho. E as metas de desempenho, mais uma vez. O artigo 8º do provimento 69, ele indica que aplicam-se, no que couber ali, as regras do 227. A resolução 227 do CNJ estabeleceu requisitos para o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário. E lá, no artigo 6º, ele traz que algumas regras, dentre elas, a necessidade de estabelecimento de metas de desempenho. Então, é muito importante atender a esse requisito. E se você determinar em fazer o teletrabalho, é importante também, há uma regra para comunicar ao órgão corregedor, enviar lá os dados do colaborador, nome, enfim. E, quando houver correções, todos devem estar presentes na serventia. Estou terminando, gente. Vou abrir para pergunta, tá? Bom, já seguindo aqui para o... Opa! Local de trabalho. O artigo 75E da CLT indica que o teletrabalhador tem que orientar, que o empregador tem que orientar o colaborador sobre as regras de ergonomia. E, durante a pandemia, teve uma série de cartilhas que foram expedidas. Inclusive, aqui a gente indica uma cartilha do Ministério da Saúde. É sempre muito bom seguir essas orientações. E eu acho que fala em qualquer ambiente de trabalho,
local mais tranquilo, iluminação, cadeira, mesa, tudo isso a gente tem que ter também no cartório, né? Essas regras. Inclusive, existe uma norma reguladora, que é a NR17, do Ministério da Saúde, que indica ali as regras, os requisitos para que a gente tenha o máximo de ergonomia possível. E essas pausas de 10 minutos, elas são bem importantes. Eles indicam... Porque, não sei se vocês também passam por isso, de ficarem muitas horas no computador, sentados. Seja na serventia, às vezes a gente fica muito tempo. Então, há uma recomendação também de, a cada 2 horas, fazer uma pausa, dar uma caminhada, respirar e depois volta de novo a se concentrar no computador. Bom, seguindo aqui para o final... Opa! Eu acho que eu estou longe, né? Aqui, pronto. Seguindo aqui, eu gostaria de apresentar para os senhores algumas tecnologias. A maioria nós já utilizamos, já testamos, e a maioria é gratuita, disponível. Se vocês quiserem já segunda-feira começar a usar, ou hoje não, que hoje tem o jantar, né? Por favor, final de semana, também não todo mundo vai curtir as praias aqui de Natal, mas segunda-feira vocês podem acessar essas sugestões. Nós gostaríamos de oferecer essas ideias. Então, assim, quer acessar o cartório remotamente? Hoje nós utilizamos o VPN, a rede privada virtual. O aplicativo é o Volpen VPN, então funciona muito bem. No início, lá no projeto emergencial, a gente usava, né, doutora, o NDESC. É um aplicativo que ajuda você a conectar com outras ferramentas, outros computadores, mas ele era um pouco lento. Então, no dia a dia do trabalho, depois nós fomos ajustando. E aí, quando funciona... Deixa eu vir para cá, peraí. E aí, nós ajustamos para essa segunda alternativa. Comunicação. Nós usamos muito o WhatsApp, criamos grupos de comunicação geral, o cartório todo, o quinto não responda, né? O Slack é uma ferramenta bem legal, ela integra a comunicação com diversas ferramentas de gestão. E a gente está utilizando, hoje tem uma equipe, a equipe de projetos também já utiliza. Reuniões online, o Google Meet também tem vocês conseguem fazer reuniões gratuitamente, tem um limite, na pandemia eles abriram, mas agora tem um limite de 60 minutos. E hoje a gente usa o Zoom também, é muito bom. Controle de jornada de trabalho, a gente usa o Secom, que é um sistema de ponto eletrônico. Agenda com escrevente, eu vou mostrar mais para frente, agora no slide seguinte. Foi assim uma melhoria que nós fizemos, que ajudou muito, porque sempre tinha um escrevente que ficava... Ele trabalhava e ele era sempre interrompido no presencial para atender uma dúvida. Não sei se vocês já passaram com isso. Tinha que parar para atender alguém que está no presencial para tirar uma dúvida sobre uma nota ou sobre um processo. E esse nível de interrupção fazia com que essa pessoa se sentisse muito improdutiva. Assim. Ela falava, olha, toda hora eu estou parando, tenho que descer, tenho que atender, volto, subo de novo. Chegaram até mesmo, né, doutora, a sugerir mais um escrevente, porque o número de demandas era grande. E aí nós implantamos essa ferramenta, que é o Calendly. É uma ferramenta 100% gratuita, vocês podem já colocar no site, na serventia, configurar. Vocês vão conseguir disponibilizar no site um sistema de agendamento. Depois eu vou mostrar. E todo o trabalho desse escrevente é por sistema de agenda. Ele faz a gestão do tempo totalmente agendado. Nós chegamos a reduzir a 0 o número de pessoas que vão ao cartório presencialmente para tirar as dúvidas. Eles já seguiram essas regras de entrar, de fazer o agendamento. Ela conecta com o Google Meet, envia diretamente um link da reunião, e aí, no dia e horário combinado, o escrevente se conecta e já consegue interagir com o usuário. Bom, para agilizar o tempo de treinamento, nós implantamos uma colaboradora nossa, a Mônica, que desenvolveu esse projeto, Google Sala de Aula.
E a equipe inteira, o cartório inteiro tem feito gravações, a gente tem colhido também de vários locais, eles têm gravado vídeos explicando como fazer o trabalho nos sistemas, e aí os gestores podem integrar essa plataforma. Para acompanhar a produtividade da equipe, esse daqui a gente está testando, que é o Clockify. É uma ferramenta em que você consegue monitorar o tempo de produção de cada tarefa. Então, é bem legal e é gratuita. Para fazer gestão do tempo, o Google Agenda nós usamos muito. Checklists eletrônicos. O Zohoform é uma ferramenta bem legal também, porque ela é gratuita e ela oferece vários recursos mais amplos, inclusive, do que o Google, porque você consegue, depois eu vou mostrar a carinha dela, você consegue fazer checklists eletrônicos, moldar essa documentação de acordo com a necessidade do processo. Para colher a opinião dos colaboradores, o Google Form, já falei, a SurveyMonkey, gestão dos processos, o Trello. Não sei se vocês já usaram o Trello, mas é uma ferramenta também gratuita que ajuda bastante. Agora ela está com automação liberada. Você pode fazer as regrinhas lá e automatizar todas as tarefas que são manuais, repetitivas. Bom, o Excel a gente usa muito, o Excel integrado ao sistema do cartório. E estamos trabalhando agora para desenvolver esses indicadores no Power BI ou nessa ferramenta do Google. Gerenciamento dos documentos. O Alfresco é uma ferramenta com código aberto também. Então, vocês podem instalar. A gente está instalando ela também. E eu acho que, nesse sentido, qualquer ferramenta que se adapte a um padrão que os senhores definirem dentro da serventia, para que esse dossiê caminhe de uma forma integrada, seja um documento eletrônico ou digitalizado, é perfeito. E, para integrar tudo, a gente usa bastante o Zapier. Aqui é a carinha da escrevente plantão, está lá no site. Então, o colaborador, o usuário, ele pode acessar, escolher o melhor dia para ser atendido, e ele vai preencher alguns dados, e automaticamente ele recebe por e-mail já o link para fazer a reunião online e conversar com a escrevente. Opa! Aqui foi uma ferramenta que nós implantamos, que é o Movidesk. Eu só não coloquei porque ela tem um custo, não é alto, mas é uma ferramenta que nos ajudou muito. E ela visa integrar todo o atendimento remoto, porque nós tivemos que ampliar os nossos canais, né? Hoje, nossos canais de atendimento são chat, o WhatsApp, formulários, e-mail. Então, ficou tudo integrado numa única plataforma. E aí, eu peguei ontem os últimos dados, nós já atendemos mais de 50.700 tickets desde dezembro de 2020. E ela tem uns indicadores bem legais aqui de acompanhamento, de como é que está o atendimento ao público. Opa! Esse aqui é um modelo do Zohoform, checklist eletrônico. Então, ele é bem legal, você pode colocar as etapas do processo de exame, você pode fazer hiperlinks com os sites da legislação, onde você confirma provas e TBIs, e colocar ali as informações que você precisa para fazer o registro. Então, ele apoia bastante. E esse daqui é um exemplo de exame eletrônico do uso capião, que a gente usa hoje, foi feito lá pelo Ulisses, nosso colaborador. Porque uma das coisas que o trabalho remoto trouxe foi o desenvolvimento e a motivação das pessoas de fazerem projetos ligados à tecnologia. Então, teve todo mundo, olha, eu vou fazer, vou usar, vou testar, e a gente tenta manter sempre esse ambiente de inovação. Então, eles hoje utilizam, controlam tudo pelo Trello. Bom, por fim, os principais resultados que nós obtivemos com o trabalho remoto. A otimização de recursos. Então, nós tivemos ali uma redução de mais ou menos 35% com papel. Hoje, o nosso papel, assim, a impressão é bem limitada mesmo, apenas ao que é necessário ao processo. Também tivemos uma redução de 37% de custos com a própria infraestrutura, com esse revezamento.
Ganho de produtividade e qualidade. Então, hoje, a gente monitora os processos, nós monitoramos a produção, as pessoas têm metas, e também a padronização dos processos ajudou muito. Atração e retenção de talentos. As pessoas trabalham mais engajadas e, com isso, a serventia consegue atrair mais talentos, o cartório, né, consegue atrair mais talentos, e você também tem uma ampliação dessa capacidade. Eu estava falando agora aqui nos bastidores que um colega registrador está contratando uma pessoa que está morando no Canadá. Então, você não precisa mais restringir a sua capacidade de recursos humanos na sua região. Você pode contratar pessoas em outros estados e elas não precisam se deslocar de onde elas estão. E a própria cadeia de inovação e transformação digital. A gente tem um núcleo lá, um laboratório de inovação. Qualquer pessoa que esteja fazendo ali o uso dessas tecnologias, eles participam muito, eles integram nos projetos. Os projetos hoje são distribuídos para várias pessoas, não ficam só, né? Então, a gente tem um time inteiro que trabalha, e eles trabalham porque eles querem testar as novas ferramentas, eles querem ver se dá certo no dia a dia, se facilita o trabalho. Para o colaborador e também para a comunidade, aqui, esses dados são os dados do piloto. Então, no piloto, nós pensamos em teletrabalho uma vez por semana só. Trabalhando em casa uma vez por semana, remotamente, nós vimos que eles teriam uma redução de despesas de 19%, com transporte, com gasolina, com essa questão do deslocamento até a serventia. Ganho de tempo, média de ganho por mês de 12 horas. Então, assim, é mais do que um dia inteiro de trabalho, né? E seria o tempo que eles estariam numa condução, eles utilizam para um lazer, para ter mais qualidade de vida. E também, pensando na nossa sustentabilidade nas comunidades, a gente também apoia, nesse projeto, a redução de poluência, a melhoria das condições da mobilidade urbana da cidade. Bom, por fim, já agradecendo aos senhores a paciência de ter nos ouvido, eu deixo aqui o registro de um colaborador nosso, o Orlando, e hoje ele trabalha na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, 100% home office, e para ele foi tudo, porque ele morava em São Paulo, sentia muita falta da família dele. Muitas pessoas fazem isso, né? Vão até São Paulo trabalhar e sentem muita falta das suas famílias. E aí, durante esse processo, ele retornou ao Rio e hoje trabalha, e é uma das pessoas que tem o maior desempenho do cartório. Então, ele tem uma produtividade muito boa. E nós queremos agradecer e abrir aqui espaço para perguntas. Não sei se temos tempo, acho que não, né? 10 minutos. Obrigada. Eu acho que o doutor Álvaro quer falar alguma coisa, doutor? Fazer algum contraponto? Bom, só para chamar a atenção que esse trabalho feito no cartório, ele está concorrendo, até o fim do ano, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Teletrabalho da Sobrate, a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. E esse projeto, que foi desenvolvido no 5º, está concorrendo nesse concurso nacional entre os melhores projetos, que geralmente quem concorre passa por uma seleção e se escolhe mais projetos de empresas públicas e privadas que estão concorrendo para o Congresso. E eu vou ficar muito feliz se no próximo Congresso do IRIB eu encontre mais cartórios concorrendo para esse prêmio anual da Sobrate. Quer dizer, então, fica aqui o convite para vocês. E outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao que eu falei, ou querer mais algum esclarecimento, aquilo que a Nathalie falou, podem dirigir diretamente, eu pedi permissão aqui para anunciar ao nosso presidente, pode me enviar para o IRIB, e isso será encaminhado para nós. Nós vamos ficar muito gratificados se puder ter tido esse feedback de vocês, porque
é um trabalho inovador. E talvez até, eu sei que na América Latina é pioneiro, no Brasil, claro. Em alguns países do mundo, do setor de registradores, também não sei se eles fizeram, acabaram fazendo como aconteceu conosco, né? Muito bem, presidente. Obrigado. Complementando a minha fala inicial, que eu comentei que, claro, na pandemia, meus funcionários trabalhavam em casa, até porque não tinha opção de coworking e tal. E hoje nenhum deles quer ficar trabalhando em casa, eu mencionei, eles querem trabalhar no cartório. Não querem misturar o lar com o trabalho, né? Mas, claro, eles estão em Florianópolis, né? Não é uma cidade que tem seus problemas, mas é diferente de São Paulo, capital, né? É diferente. Então, as variáveis são muitas, né? Tem questões subjetivas, familiares. Meus funcionários trabalham hoje no cartório, preferencialmente. Eventualmente, se tem alguma questão, algum problema, eles têm a estrutura para fazer o trabalho de casa, tudo bem. Mas eu tenho 2 terceirizados que eram funcionários do cartório, deixaram de trabalhar no cartório, depois quiseram voltar, mas fiz no sistema terceirizado. Trabalham home office inteiramente. Uma em Florianópolis, uma funcionária, outro na Espanha. Falasse ali do Canadá, ele viajou com a família para a Espanha, mas ele precisava dar continuidade, precisava de uma remuneração, e ele, então, trabalha remotamente da Espanha para mim. Mas é uma pessoa que trabalhou 15, 20 anos comigo. Então, desenvolveu um bom know-how ali, então eu tenho confiança para ele fazer esse trabalho. Senão, acho que seria muito difícil. Tá? E, bom, se alguém quiser fazer alguma questão, assim, 5, 10 minutos no máximo, para a gente já passar para o próximo painel, ou dar algum testemunho a respeito da sua experiência, fique à vontade. Quer falar alguma coisa? Sabe qual é o nome desse funcionário do cartório do presidente? Nômade digital. Já tem. Esse é que está acontecendo. Está acontecendo, são nômades digitais. E está se estudando também a transnacionalidade, ou seja, a prestação de serviço por funcionários de outros países ou do Brasil que trabalha em algum outro país. Outra coisa que está se falando, vocês devem estar ouvindo, isso é geral, hein? É a questão do direito à desconexão. Isso aí também está sendo discutido. Esses todos são temas que nós estamos discutindo lá na Sobrate. Um outro, isso que foi falado há pouco também, é que o burnout já é reconhecido como uma doença profissional, que antes não era. Ou seja, você trabalhar mais de 8 horas por dia, e aconteceu muito, principalmente por pessoas que não tinham orientação da empresa, que era cobrado por seu gerente, sábado, domingo, feriados, e até durante suas férias. Então, está surgindo, e surgiram várias situações que nós precisamos ver agora, chegou o momento, porque está crítico. E depois vamos dizer, não, esse negócio de teletrabalho não funciona. Não é assim, funciona assim. Isso não é teletrabalho? Mas é de uma forma totalmente desorganizada, sem planejamento, sem avaliação. Por exemplo, veja bem mesmo no cartório de vocês, esses que levantaram a mão. Vocês fizeram alguma avaliação? Que tipo de métricas vocês utilizaram? Exatamente para fazer o ajuste. Isso, algumas empresas fizeram, outras estão repensando ainda no modelo. Enfim, é toda uma condição. Agora, mudar só de nome, para chamar só de trabalho híbrido, aquilo que já acontecia antes, também não é por aí. Isso não é um modismo, pessoal. Isso veio para ficar. E nós aprendemos na dor e não aprendemos no amor. Que a minha proposta era aprender no amor. Vamos implantar, vamos fazer duração de 6 meses, o projeto piloto e tal. Mas aprendemos de outra maneira, que não é bem aquilo que eu gostaria que tivesse sido. Você quer falar?
Não, é só para agradecer também e, mais uma vez, me colocar à disposição, caso os senhores tenham dúvidas ou sugestões também. Nós sempre aceitamos as ideias. Se tiverem alguma ideia, estou disponível para trocarmos aí, nos comunicarmos. E aproveito para agradecer a doutora Tânia, foi a nossa incentivadora desse projeto, de todos os projetos, ela está aqui, não poderia deixar de agradecê-la, ao doutor Sérgio também, e é isso. Obrigada. Eu posso falar? Bom, eu acho que já vamos encerrar. Jordão. Sim, a Nathalie tem que pegar um voo, mas vai lá. Bem rápido. Eu achei muito interessante o painel e aí eu queria até fazer uma provocação. Eu gosto muito de gestão de projetos e achei muito interessante quando a gente fala em gestão de projetos e mostrou lá na ponta o escrevente. Mas o primeiro teletrabalho que a gente pode focar no STEP é o de gerenciamento da equipe. Então, por exemplo, vocês todos estão aqui há 3 dias em inúmeros congressos ou em outras atividades, e quando a gente tem uma das abordagens muito interessantes, porque o teletrabalho não é trabalhar é trabalhar em qualquer espaço, uma das melhores definições que eu vi aqui. Então, dos nossos aspectos, e principalmente no momento futuro, que a gente tem aí SERP entrando, uma quantidade de demandas, eu falo sempre que a gente está vivendo a era do mobile. E nessa era do mobile, eu tenho um cliente que ele vai me cobrar muito mais eficácia e respostas muito mais rápidas do que o cliente do balcão. Então, está adequado a um teletrabalho, mas do ponto de vista já gerencial do procedimento como um todo, aonde eu tiver, eu tenho um Trello na minha mão e estou vendo todo aquele fluxo, eu estou utilizando uma plataforma chamada Bitrix 24, onde a gente já observa, inclusive, o CRM do cliente lá na ponta. E aí, conectando com um sistema Kanban de gerenciamento, um sistema de comunicação de equipes e de projetos e tarefas. Então, parabéns, fantástico a pauta, a provocação da dúvida, fantástica para a gente correr atrás, e eu acho que no próximo ano muitos outros colegas aqui, porque tem muita gente boa, vai estar no prêmio.